Olá! O nosso grupo vai falar sobre as redes sociais e as plataformas de comunicação e como elas se transformaram em espaços de debate político. Na Roma Antiga, por exemplo, esses espaços eram chamados de ágoras e neles eram discutidos, entre as pessoas que eram consideradas cidadãs na época, assuntos sobre a política local. Naquela época, só homens brancos, filhos de atenienses e maiores de 21 anos é que tinham direito à participação. Analogicamente, vê-se que a globalização permitiu uma maior abrangência desse espaço, visto que o que era definido apenas entre um grupo de pequenas pessoas em um lugar específico, agora pode ser definido em lugares diferentes com pessoas de diferentes locais do mundo. No entanto, podemos perceber que a marginalização ela ainda é presente, visto que a internet não chega a todos os brasileiros de forma igualitária. A globalização é um fenômeno em escala global que amplifica as informações. Ela é um processo muito antigo que vem evoluindo ao passar dos anos. Antigamente, por exemplo, muitos assuntos políticos eram debatidos por meio de cartas ou telegramas. Um exemplo disso é a carta que Pero Vaz de Caminha enviou em 1500 ao rei de Portugal, avisando sobre o descobrimento de uma nova terra, no caso, o nosso país. Já hoje em dia, tudo está muito diferente, automatizado e passivo de ser discutido em uma rede social. Bolsonaro, atual presidente do Brasil, é um exemplo disso. Ele adora discutir suas opiniões por meio do Twitter, uma rede social, mesmo que isso muitas vezes atrapalhe nas suas relações exteriores. Em 2019, ele se envolveu em uma discussão política com o presidente da França, Macron, e mesmo que tenham passado alguns anos desde isso, suas relações com ele ainda estão afetadas. A campanha do 45º presidente dos Estados Unidos foi marcada por inúmeros atos e mensagens passados pelas redes sociais, tanto exaltando sua persona como menosprezando sua adversária, fazendo sua eleição principalmente pelas redes. Utilizou seu algoritmo para espalhar sua campanha com discursos de palavras fortes, como Make America Great Again, em tradução livre, fazer a América grande novamente, assim inflamando seu público. Mesmo depois de ganhar a eleição, ele continuou a usar fielmente suas redes sociais, mas agora com a responsabilidade maior, por ser o representante da maior potência mundial. Mesmo assim, ele não deixou de mandar indiretas para seus adversários políticos, a exemplo do presidente norte-coreano, Kim Jong-un, que por diversas vezes o ameaçou e o insultou de Rocket Man, em tradução, Homem-Foguete, após o norte-coreano anunciar inúmeras vezes que possuía um foguete capaz de acertar os Estados Unidos. Novamente competindo na corrida presidencial, Donald Trump utilizou um recurso bem importante dessas vezes: as notícias falsas. Elas consistem basicamente em inventar ou modificar uma notícia verdadeira para aumentar sua repercussão. Mais uma vez, ele insultou seu competidor pela presidência, Joe Biden, ao falar diversas vezes que ele queria trazer o comunismo ao país e acabar com a economia norte-americana. Mesmo ao perder a eleição, Trump não aceitou sua derrota e pediu para que apoiadores intervissem na situação. Mandou que pessoas aliadas ao seu partido se reunissem em frente ao Capitólio americano e o invadissem. Assim foi feito, um fato que havia apenas ocorrido uma vez, durante a Guerra Civil Americana. Após isso, o Twitter, rede social utilizada para organizar tal ato, baniu sua conta oficial. A Coreia do Norte, ou República Popular Democrática da Coreia, é o único país do mundo com uma hierarquia socialista. Em dezembro de 2011, Kim Jong-il morreu, e em 2012 seu filho mais novo, Kim Jong-un, foi indicado ao seu cargo, se tornando o comandante do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, e por consequência, presidente do país. A cada 5 anos ocorre uma eleição nacional para a escolha do líder supremo, isso desde 1999. Apenas 2 candidatos participam da ocasião, o presidente do Partido dos Trabalhadores e um ator para fazer papel de concorrente. Apesar das eleições da Coreia do Norte poderem ser sim consideradas como uma farsa, elas são importantes para a política do regime, funcionando como uma espécie de controle social e ideológico que possibilita às autoridades verificarem a lealdade de cada norte-coreano. Poucos
se arriscam a se opor à indicação de Kim Jong-un. Nas últimas eleições, a taxa de participação foi de 99%, com 100% dos votos para o representante eleito da Assembleia Popular Suprema. A Coreia do Norte também é o único país do mundo onde o acesso à internet é inteiramente proibido, sendo somente permitido a alguns participantes da elite do governo, fazendo a Coreia do Norte ser um dos países mais isolados do globo. Estrangeiros, entre turistas e jornalistas, também não possuem acesso à internet. No país existem algumas frequências fixas de rádio e 2 canais de televisão, utilizados para fortalecer o governo ditatorial e passar uma falsa visão sobre o país. A intranet é a internet norte-coreana, podendo ser acessada por navegadores de internet padrão, incorporando serviços de correio eletrônico, grupos de notícias e uma ferramenta de busca interna, tudo adaptado para fazer propaganda ao governo. A internet nos proporciona liberdade de expressão e até mesmo interação política, o que não existe na Coreia do Norte. Os habitantes não têm conhecimento do mundo exterior e talvez nem saibam o verdadeiro significado de livre arbítrio ou democracia. Nas eleições que tivemos em 2018, podemos perceber a grande influência que as eleições americanas tiveram sobre o Brasil, pois em ambos os países foram eleitos personalidades de ideologias semelhantes e que compartilham de discursos que desprezam as minorias. Após ter sido vítima de um atentado em meio à sua campanha eleitoral, Bolsonaro se ausentou dos debates políticos contra seus adversários. Com isso, começou a utilizar das redes sociais para compartilhar suas propostas e evitar um embate frente a frente a seus opositores. Mas isso não afetou sua posição no meio desta corrida eleitoral. Sua carreira na política, que iniciou-se como vereador em 1993, sempre foi baseada em falas muito polêmicas que a cada ano traziam mais aliados ao seu governo. Em 2018 não foi diferente, continuava com seus discursos de ódio e muito agressivos. Neste período, as redes sociais tornaram-se palco de grandes debates políticos entre os eleitores que apresentavam seus pontos favoráveis sobre cada candidato. Mas existiam aqueles eleitores extremistas que atacavam aqueles que não tinham a mesma opinião que eles, fazendo com que as redes sociais tornassem-se locais de muita polarização. Então, nós agora vamos ficar com como foi que a pandemia ela impactou na política, tanto no Brasil como no mundo. A internet, como sabemos, ela sempre foi um canal aberto para todas as pessoas e as redes sociais é um espaço onde as pessoas podem publicar suas ideias e os seus pensamentos. E durante a pandemia, publicações com pessoas com seus posicionamentos políticos aumentou. As pessoas elas sentiam uma necessidade de expor as suas opiniões nas redes sociais. Acho que devido o isolamento, como as pessoas elas não podiam estar juntas pessoalmente, elas tinham que expressar suas opiniões através de algum lugar. As redes sociais foi meio que foi o local onde as pessoas puderam fazer isso. Como bem sabemos, a internet e as redes sociais também são meios de compartilhamento de informações, né? E essas informações, elas podem ser verídicas ou não. E muitas delas são falsas e são facilmente compartilhadas num grande número de pessoas, que pode levar aquela informação como verdade. E daí que isso dificulta o processo de conscientização da pandemia, das medidas, né, recomendadas pelos profissionais. Mas a internet e as redes sociais também podem ser usadas de uma forma positiva, né? Para acabar com essas notícias falsas, com essas informações. Também para conscientizar, acabar com esse alastramento, mostrar a realidade, né, que eles vivem nesse momento. Como o Nilza falou, teve um grande aumento das fake news. No Brasil, o que não faltou durante essa pandemia foram fake news. E algumas delas vieram diretamente do presidente da República. Alguns exemplos delas são o uso de um medicamento, a cloroquina, que não era comprovado nenhum efeito contra a Covid, e também dizer que o uso de máscara não tinha eficácia alguma. Afirmar também que o vírus não existia, que era uma gripezinha que ia passar rápido, e também adotou um discurso anti-vacina e chegou até a fazer piada dela, dizendo que ela transformava uma pessoa em jacaré. Eu não sei de onde ele tira essa ideia. O presidente da República dizer uma coisa dessa tem um grande impacto. Tanto como os outros países enxergam a gente, tanto também como a população vai acabar
entendendo a pandemia, achando que ela é uma piada. Todas essas falas, né, que Arthur acabou de falar, geraram discussões na internet entre apoiadores e críticos do governo. Também houve uma grande revolta dos profissionais de saúde e dos cientistas, né? Eles usaram suas redes sociais para falar um pouco de como funciona a vacina e de explicar o processo de produção, todo esse estudo que há por trás, né? E também para ressaltar a importância dela nesse momento. O fato também que gerou discussão política foram as questões sociais e estatísticas das principais vítimas no país. A saúde no Brasil, ela já meio que estava num estado precário, sem muita verba, desvio de dinheiro, e com a chegada da pandemia, muitas pessoas que dependiam só do SUS, elas tiveram acesso limitado a um atendimento de qualidade quando eram infectados. E ainda durante a pandemia, com toda essa discussão sobre o sistema de saúde, teve ainda grandes discussões sobre a privatização do SUS por um decreto feito por Bolsonaro. Outro tópico também que foi discutido foi o auxílio emergencial, que foi oferecido aos assalariados que perderam seus empregos durante a pandemia. Esse auxílio emergencial ele não equivalia nem a um salário mínimo. Teve grande debate sobre isso, porque muitas pessoas que iriam depender desse auxílio não teriam como se sustentar só através dele, mas também não poderiam trabalhar para poder ter um outro sustento. Muitas pessoas também que não tinham necessidade de ganhar receberam. Quem precisava acabou vivendo em incerteza, nunca sabendo se no amanhã teria o básico para poder se viver. Para encerrar agora, a gente vai deixar meio que uma motivação, se é que eu posso falar assim. É conhecida a ideia de Marx que as revoluções são a locomotiva da história. E acreditamos que esse momento é uma revolução, né? De usar a nossa voz com as pessoas que estão ao nosso redor e principalmente na internet para conscientizar pessoas, acreditar que a gente vai voltar para um novo normal. Antes já existia muita desigualdade e ainda existe, né? Já existia muitas questões sociais que a gente precisava resolver e foram bastante discutidas agora, nesse momento. Um pouco mais, porque a internet foi meio que o único modo das pessoas se comunicarem, socializarem, enfim. E é isso. Obrigada por assistirem.